Oi, vamos falar de primeiro dia? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder analisar mais um conto dentro do livro chamado Sol na Cabeça, a gente vai analisar aqui o conto número 6, dando quase mais ou menos uma caminhada para chegar na metade do livro. E a gente vai analisar o conto chamado Primeiro Dia. Vamos analisar tanto os elementos literários, algumas construções importantes, a gente vai ler o início da obra e também eu vou dar um resumo e a minha opinião sobre este conto. Primeiro Dia é um conto bem curtinho, ele é tão curto quanto o próximo conto que a gente vai ter mais pra frente, chamado O Cego, só que não tão curto quanto O Caso da Borboleta. Aqui a gente vai ter mais uma vez a presença do narrador em terceira pessoa, o qual a gente vai ter mais ou menos essa configuração do que se faz com que a gente tenha um tipo de personagem principal que é uma criança. Então muitas das vezes o Giovanni Martins ele tá trabalhando com o fato de que a gente tem um acesso emocional quando a gente fala de jovens, adolescentes e adultos da favela, quando a gente tem um narrador em primeira pessoa que ou participa do universo da história, ou senão ele é o protagonista da história, ou senão nós temos o narrador em terceira pessoa para poder falar da descoberta de sentimentos, sensações e emoções, quando nós temos as crianças morando na periferia. E caso você queira ver a anotação desse conto e de todos os outros contos que eu estou falando de O Sol na Cabeça, você pode acessar o link aqui embaixo do vídeo, ou você pode escanear o código QR para poder ver mais informações. O André já foi embora sem que nem tivesse a oportunidade dos seus amigos e colegas de classe assinarem a sua camiseta do colégio Antônio Austrégésilo. Ele achava o nome muito feio, só que o que ajudava é que o nome não tinha como você fazer alguma rima. Ele vai inclusive também citar que um dos grandes problemas para ele vai ser o fato de que ele é um repetente de 2 anos. Então uma escola que estava cheia de criança de 7, 8 anos, ele era um moleque já perto já dos seus 11 anos, quase 12, e ele achou que ele ia fazer mais sucesso e tinha uma nova oportunidade se ele fosse mudar para o Colégio Henrique, que semanalmente tinha briga com o pessoal do Getúlio. André era muito desligado, ele sempre ficava com o pensamento em qualquer outra coisa que não fosse realmente o que estivesse acontecendo na sua frente. Só que agora ele estava tão focado no primeiro dia de aula e tanto de que ele queria participar das porradarias, que aquilo fez com que as férias inteiras ele só pensasse naquele assunto. Não é que ele fosse excepcional em briga, ou que ele fosse uma pessoa muito boa em ganhar várias brigas, mas é que ele queria escapar de ser motivo de chacota na nova escola. Apesar da mãe se esforçar muito no trabalho para poder comprar de tudo do bom e do melhor e também de todo o material escolar e o que a escola estava pedindo para que eles providenciassem no primeiro dia, ele só levou o caderno do Flamengo e uma caneta Bic. Ele meio que ficava observando tudo que tinha em volta dele como uma quadra de futebol, então mesmo que ele estivesse atento e soubesse que ser estudioso não era uma boa opção para poder impressionar o pessoal, ficava olhando aquele local como uma nova oportunidade, e principalmente porque também ele conseguiu ver 2 meninas fumando escondido no colégio e pensou como ele estava amadurecendo, porque ele estava sendo cúmplice de um crime e também de como que ele amadureceria por estar nessa nova escola. A última aula foi francês, só que na verdade ele queria realmente era aprender inglês, porque ele podia fazer ou fama por jogar os jogos de videogame e conseguir fazer a tradução, ou se não, de times de futebol. Só que ele até simpatizou quando ele descobriu como que se fala a palavra francês de pescoço, que é só a palavra cu. Quando tá todo mundo descendo pro almoço, 2 meninos estão na frente da porta falando que não ia ter almoço e um playboy de cabelo loiro com chapa fala que eles tinham que ir todos para o banheiro. O que acontece é que o André fica meio assustado pensando que poderia ser um ritual de passagem de pederastia. Ele não estava preparado para isso. Ele tentava manter uma cara de calma, só que ele descobriu que não ia ser um desses casos. Era o teste da loira do banheiro. Para quem não conhece, a loira do banheiro é uma história que acontece em várias outras escolas também, como uma forma de fazer um certo terror. Nessa escola, a versão da história é que uma menina ela foi estuprada e violentada e morreu ali naquele banheiro. E quem chamasse 3 vezes ela no espelho com a luz apagada, sofreria 2 tipos de destino, que era ou se não ser possuído por ela, ou ser sugado pelo espelho. O que vai rolar é que a gente tem o André com uma figura de que ele já conhecia essa história e também ele já tentou fazer esse tipo de teste. O que rolou é que não aconteceu muita coisa, porque ele nem soube o que aconteceu, porque ele ficou com tanto medo que ele saiu correndo da frente do espelho. E aí ele pede para os meninos da 8ª série que dessem realmente um teste de verdade, porque aquilo era coisa de criança. Logicamente, o loirinho playboy olha pra ele e fala: então tá bom, já que você é o cara que tá falando que nada vai acontecer, você vai ser o primeiro pra ser um exemplo. Apagaram as luzes,
trancaram a porta e ele começou a pensar em todas as coisas que ele poderia perder, em todas as meninas que ele não ficaria, em todas as partidas de futebol que ele ficaria deixado para trás, todos os rolezinhos que não chamariam ele e toda a chacota possível se ele arregasse. E firmou as pernas, olhou pra frente do espelho e chamou a loira do banheiro 3 vezes. Então só pra gente poder ver como que começa esse conto, pra você poder também se interessar, vamos aqui analisar o início dele. Quando terminou o ano letivo, André nem quis deixar os colegas escreverem na sua camisa. Era o seu último dia ali e ele estava de saco cheio daquela escola, da professora, dos alunos, de tudo. Além do mais, morria de vergonha toda vez que alguma gatinha perguntava onde ele estudava e tinha que responder Antônio Austregésilo. Porra, isso lá é nome de escola, ou pior, de gente, ficava pensando. Ainda assim, se tratando de nome, se consolava porque alguns amigos estudavam em escolas com nomes piores, cujo som era um convite para a zoação instantânea, formando bordões do tipo: o Baldo de Oliveira entra burro e sai caveira, ou o clássico Djalma Maranhão entra burro e sai ladrão. Pelo menos Austregésilo não rimava com nada, só carregava o mal de ser mesmo um nome muito feio. Além de tudo isso, ainda tinha o fato de André ser repetente numa escola primária, ou seja, cheia de crianças de 7 a 8 anos, quando ele já tinha 11, logo faria 12, se considerava praticamente um adolescente. Tudo ia mudar estudando na Henrique. André estava todo confiante, certo de que havia estourado a boa, sabendo que todo mundo respeita sua futura escola porque os moleques de lá são neuróticos. Sonhava em ser um neurótico também. Aproveitar que toda semana tinha porrada contra o bonde lá do Getúlio e fazer seu nome. Da região, a única escola que batia de frente com o Getúlio no porradeiro era a Henrique. A briga é parte de uma rivalidade que atravessa gerações que hoje em dia ninguém é capaz de explicar como começou e muito menos prever como vai terminar. Confronto que carrega uma série de histórias cabulosas que são contadas sem hora marcada pelas ruas de Bangu. André sempre foi desligado, nas aulas, nas missas, nos almoços de família. Estava sempre longe, fantasiando tudo, com a mesma paixão e a mesma urgência. Só nas férias não sentia necessidade de ficar sonhando acordado. Preferia manter os pés no chão, correr bem rápido, sentir bater forte o coração. No entanto, dessa vez não conseguia ficar sem imaginar sua estrela na escola nova. Mesmo com a pipa, a bolinha de gude e o peão comendo solto durante o dia e o golzinho reunindo a galera toda quando caía a noite, arrumava uma brecha no pensamento para sonhar com um futuro próximo. Eu acho que não fica de forma tão óbvia do que a gente pode analisar com a leitura, porque fica parecendo muito como a associação de como a gente tem o caso de uma criança que vai lidar com uma superstição. A gente tem que o Giovanni Martins trabalha de uma forma muito boa com o que a gente tem de metáforas, alegorias e comparações para poder dizer de tópicos maiores. Mesmo que o tópico de violência não seja de fato presenciado ou alguma coisa que está presente durante o conto, a gente percebe que tem o desejo por parte do André de participar das porradarias da escola, ainda que ele não tivesse alguma, mas também essa metáfora e alegoria que a gente tem entre facções rivais. A gente tem esse abraço que tem do André por participar da nova escola, de ter esse sentimento de pertencimento contra um rival que existe que ele ainda não conhece. Então a gente poderia mais ou menos relacionar que é uma forma meio que lúdica de representar como que duas facções são inimigas, porque a gente tem até mesmo a história de que ninguém sabe de onde se originou, para onde que vai, e até mesmo nem se lembra direito como que se iniciou, até também alguns outros elementos que ficam até meio que pontuados. A gente percebe que muitas das histórias aparecem um elemento da maconha e das drogas, como a gente viu em Rolezinho, como a gente também viu no que acontece em Espiral, só que a gente vê também que isso, como aparece o elemento das drogas, como a gente tem o Rolezinho e que aparece também a história do periquito e do macaco, só que aqui a gente coloca mais como um detalhe do local, como se tivesse acontecendo alguma coisa, e não realmente o uso, o que acontece com as comunidades a partir desse uso. A gente tem então uma forma meio lúdica de se contar como a gente tivesse uma comparação de uma pessoa entrando em uma facção. Então a gente poderia fazer esse relacionamento, também a gente falar de uma história que foi mais ou menos traduzida e trazida para cá, como se fosse um rito de passagem de brasileiros na escola, desde o que a gente tem do ensino primário para o ensino secundário. Então algumas construções são bem importantes do que a gente vai ver dessa obra. Eu acho que a gente já viu no que a gente poderia analisar da história do periquito e do macaco e também do caso da borboleta, como a gente tem a metáfora. Então é um elemento literário muito importante porque ele não se limita como o único elemento que pode aparecer dentro de uma história. Logicamente que a metáfora é a mãe de todas as figuras de linguagem e a gente vai meio que especificando como a comparação que precisa ter o elemento de
coesão para poder você comparar, assim como a gente tem a alegoria, que é um significado maior, mas aqui a gente tem esse elemento de como a gente vai levando as metáforas, de como a gente tem esse rito de passagem, a gente tem as facções, temos também o que a gente tem das brigas, do que elas representam. Então a metáfora aqui ela vai sendo utilizada como formas de alegorias e formas de comparações de uma forma lúdica, para a gente poder conseguir traçar esse paralelo, sim. Além disso, eu acho que é muito perceptível quando a gente tem aqui a brevidade do conto. É um conto que, sim, ele é relativamente curto, mas a gente tem muitos indicativos do que acontece de quando se fala da história estar sendo contada com duas histórias ao mesmo tempo. Se a gente percebe quando a gente vai analisar o conto, a gente sempre tem como, por exemplo, quando terminou o ano letivo, André nem quis deixar os colegas escreverem na sua camisa. Era o seu último dia ali e ele estava de saco cheio daquela escola, da professora, dos alunos, de tudo. Duas frases a gente já tem uma noção, tanto do que está acontecendo, que é o último dia do ano letivo, mas também um desgosto de estar estudando por ali, assim como a gente vê em tantas outras frases. Tudo ia mudar estudando na Henrique, ou seja, ele está mostrando uma esperança no dia atual e um desconforto no que teve do passado. Quando a gente analisa também, André sempre foi desligado, então a gente tem com ele sonhando naquele momento com o que está se passando, de fazer uma mudança de escola, como também ele já teve outros sonhos quando ele se vivia. Então a gente tem essa dualidade histórica, dessa brevidade do conto, mostrando que as frases são importantes, que o que está sendo colocado ali é de forma proposital, mais do que a gente tem como a gente tem essa comparação e essa metáfora entre duas facções de uma escola, mas também de como é um recurso literário importantíssimo do conto. Algumas construções são relativamente importantes quando a gente vai analisar esse conto. Talvez a mais importante dela seja a aceitação social. A gente percebe que por conta de a gente não estar realmente num cenário que se diga, como por exemplo, de uma boca de fumo, ou de uma favela, ou de uma facção criminosa, aqui fica muito escancarado como que a gente tem a aceitação social para poder fazer parte de alguma coisa. O medo constante do André é fazer parte de algo, é se sentir importante. Eu acho que até mais do que a gente tem quando a gente for analisar, quando a gente tem o conto Roleta Russa. A gente tem de fato que a criança ela tá meio que participando ali, sente que não significa muita coisa, só que ele tenta fazer com que ele se prove e mostre que ele vale alguma coisa. Aqui a gente já tem esse início de quando a gente já percebe que ele não tem nem amizades para ele poder conseguir fazer essa percepção de que ele vale alguma coisa. Aqui a gente tem, diferente do outro conto que tem também dessa parte de que é ser aceito pela família, pelo valor do pai e ser aceito pelos amigos da rua, e que aqui ele quer ser aceito por ele ser uma pessoa corajosa. Então a aceitação social é algo que é inerentemente humano, mas também que a gente percebe que nesse conto é o que vai mover ele, de a gente perceber que inclusive o conto acaba de se ele foi aceito ou não foi aceito. Eu acho que é por isso que inclusive o conto acaba, que mostra essa ansiedade e esse estresse de ser aceito em um grupo social. Além disso, nós temos um valor muito lúdico do que a gente tem desse conto. Se a gente for perceber, a gente sempre tenta pegar alguns elementos que significam outras coisas, mas que a gente poderia conversar com uma escola a respeito disso com crianças também. Eu acho que a gente não precisa falar dos perigos quando a gente fala de a gente ter gangues de violência, ou quando a gente fala também de grupos que são apenas para poder fazer com que a gente tenha esse tipo de violência, mas perceber como que a gente tem essa aceitação social para poder fazer como que a gente tenha um problema social que a gente precisa acolher as crianças de forma a mostrar o que é válido e o que não é válido para ser aceito, quais são os limites que a gente tem para poder fazer uma aceitação social. Lógico que aqui não é muito o que a gente teria da violência física, mas percebe que a violência psicológica trabalha muito bem porque as crianças possuem medo. Então aqui perceber que esse conto, ele é todo trabalhado de uma forma lúdica, de uma forma para as crianças conseguirem entender, mas que não deixa de perder o seu valor para que os adultos percebam as comparações e as metáforas. E é tão importante essa representação lúdica que a gente pode até analisar quando a gente fala da representação do espaço social entre o subúrbio e o submundo em Clara dos Anjos de Lima Barreto e O Sol na Cabeça de Giovanni Martins, de notar que nesse conto a gente tem essa imagem do que a gente fala desse submundo, desse universo que a gente fala de quando a gente quer dessa representação desse espaço social. A escola, sim, ela aparece como um elemento que a gente consegue identificar por alguns traços que ela faz parte da periferia, por conta da violência, por conta do uso de drogas, por conta também de ela estar inserida na favela da Rocinha, mas perceba que a todo momento a gente não tem uma representação do local porque ela está na favela. A gente tem ela em
inclusive poderia estar um pouco afastada dali, mas que ela tem aqueles elementos de pessoas que participam daquele local. A gente ter essa integração de quando a gente fala que o local muda a pessoa, não é algo que o Giovanni Martins fala, mas é algo que é tão comum ou normal que muitas pessoas olham com aquilo quase que como se espantadas, pensando que, nossa, onde já se viu essas pessoas se comportarem dessa forma? Porque a culpa é o local. Não é o local, tem muitas outras explicações muito mais históricas que fazem com que a gente entenda que esse tipo de comportamento meio que se banalizou. Então a gente precisa ver que esse espaço social, para poder ser aceito, também é uma parte do que se faz com que a gente tenha essas comparações lúdicas de mostrar essas duas gangues de escolas rivais brigando como se fossem duas facções. Agora, o que eu achei do conto? Eu achei um conto muito bom pra gente poder fazer com esse trabalho da metáfora. Eu acho que o problema é que quando eu fiz também a leitura inicial desse conto, eu não associei muito bem como se fosse uma facção criminosa, eu associei apenas como se fosse uma coisa de escola. Realmente a gente tem muito dessa coisa de ter o valentão. Esse conto parece até uma coisa meio americana, até a partir do momento em que você consegue analisar ele com o fato de ele estar inserido no Rio de Janeiro e de fazer essa associação lúdica com facções. Lógico que aqui não é um enaltecimento ou um elogio a facções criminosas ou participar de facções criminosas, ou inclusive até mesmo da violência, mas de tudo que se pensa, que é, eles pensam que aqui vai ter que, por fato de você participar, você tem respeito, pelo fato de você respeitar, você tem a possibilidade de ter amigos, namoradas, coisas para você poder fazer que normalmente se você rejeitar isso, você não tem outra opção. Então perceba muitas das vezes que acontece quando a gente fala da favela e a gente fala até do uso de drogas ou de participar dessa organização criminosa, é que aquilo é tudo, não existe meio termo. Ou você participa ou você não participa, porque tá todo mundo participando. Então fica uma coisa meio que coerciva. Não é que eles aprovam, apoiam e eles acham que aquilo vai ser toda a vida. Tem muitos que inclusive que vão aparecer nos contos que eles estão participando e eles não querem continuar participando. A gente percebe isso ao longo de todo o conto. Eles têm a noção que tem esses problemas. A gente vai ver isso em outros contos, que não é porque eles estão participando que eles estão achando que é a melhor coisa do mundo. Mas esse é o problema. É uma coisa meio 8 ou 80 de extremos. Ou você participa ou você não participa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então a análise do conto Primeiro Dia, para a gente poder entender um pouco mais do que a gente tem do livro de coletânea de contos de Giovanni Martins. Inclusive, se tem alguma dúvida ou alguma coisa que você gostaria de perguntar, escreve aqui nos comentários pra gentileza. Vale lembrar que assim, pra você que você tá estudando desse livro de contos, eu tô em uma playlist aqui do que a gente tem do O Som na Cabeça. Eu já expliquei sobre o contexto geral de O Som na Cabeça, já falei dos contos Rolezinho, falei de Espiral, Roleta Russa, aí já falou do O Caso da Borboleta, e o conto anterior que se chama A História do Periquito e do Macaco. Mas, se o seu interesse tá mais ligado de você ler o próximo conto que tá em sequência desse livro de contos, tem aqui chamado o conto número 7 desse livro, que se chama O Rabisco. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!